O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caros irmãos e irmãs, então hoje celebrando a memória de Nossa Senhora de Lourdes, mas também o Dia Mundial do Enfermo, como eu citei no início, instituído por São João Paulo II. Esse Evangelho de hoje que acabamos de ouvir, ele está completamente de acordo com aquilo que celebramos hoje. Primeiramente, quando lembramos que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, trazia em seu coração uma predileção pelos doentes, por aqueles que estavam submetidos às piores enfermidades. Isso, de uma certa forma, quebrou uma cultura maléfica daquela realidade que descartava o ser humano quando aquele era portador de alguma enfermidade. A mentalidade de que a doença era um sinal de castigo, de impureza, e isso, de uma certa forma, privava a pessoa do convívio social, familiar. As pessoas eram jogadas fora, à margem, porque eram portadoras de doenças. E Jesus veio como esse que, ao contrário dessa mentalidade desumana, veio resgatar a dignidade humana desses doentes. Lembremos naquele momento em que Jesus foi duramente criticado, quando ele entrou na casa de Mateus e sentou à mesa com aqueles considerados impuros e pecadores. E qual foi a resposta de Nosso Senhor? Eu não vim para aqueles que estão bem, que estão com saúde, mas para os doentes. Por esse motivo, meus irmãos, celebrando esse Dia Mundial do Enfermo, nós também precisamos, com muita humildade, reconhecer a nossa enfermidade e a nossa necessidade de cura. Graças a Deus, somos alvo desse amor que não descarta, apesar das nossas maiores impurezas. Jesus foi esse que não se limitou a tocar nos doentes, por isso o desejo do coração de nosso Senhor era curar a todos.
E muito mais do que a saúde física, como eu disse, resgatar a dignidade daqueles que eram tratados como nada. E muitos foram tocados por esse olhar, por esse abraço. E também nós, hoje, rezando esse Dia Mundial do Enfermo, precisamos também pedir essa graça de purificar a nossa visão também em relação ao sofrimento humano. Esta visão de que a doença é um castigo não é verídica, porque também precisamos entender a dimensão do sofrimento humano, ela porta a dimensão salvífica também, porque por meio da doença, muitas vezes nós também nos tornamos homens e mulheres novos. A enfermidade tem também essa dimensão de conversão pessoal. Não se trata de um castigo, mas a oportunidade de nos configurar a Cristo sofredor. E isso muda a nossa visão em relação à doença e ao sofrimento, que não se trata de um castigo, mas uma oportunidade de conversão pessoal. Também, por meio da doença e da enfermidade, nós também nos tornamos mais sensíveis à dor alheia. Precisamos também purificar isso. A sensibilidade, a capacidade de acolher a dor do outro, porque foi isso que Jesus fez, nada mais movia o coração dele, quando ele enxergava diante de si os doentes, o seu coração era movido a compaixão. O que significa compaixão? Significa sentir com aquela pessoa. E também, nesse sentido, a dor do outro precisa ser a minha dor. Eu preciso também acolher a dor do outro como a minha dor. Isso nos faz também mais humanos, mas também mais configurados ao coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora de Lourdes, que aparece a Santa Bernadette, nós sabemos que na Gruta de Lourdes, na França, ali jorra aquela água que até hoje muitos são curados. Nossa Senhora também nos convida, por meio do seu exemplo de vida, das suas virtudes, a chegar àquele que é a verdadeira e plena fonte de cura das nossas doenças, o próprio Cristo. Muitas vezes nós nos comportamos como curados, puros, mas na verdade precisamos cuidar do nosso externo, muitas vezes que demonstra uma aparente saúde, mas a nossa alma está doente. É isso que Jesus também, hoje no seu Evangelho, nos fala. Muitas vezes nós nos comportamos como os melhores, os mais saudáveis fisicamente, mas o coração que porta essas maiores impurezas que acabamos de ouvir, porque o que torna impuro não é a doença externa, mas sim o coração impuro, poluído, portador de más intenções, fraudes, orgulho e tantas outras que o Senhor mesmo aqui elenca para nós. Por isso, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, meus irmãos, cuidemos, principalmente da saúde interior, da nossa alma. Cuidemos da nossa relação com o nosso Senhor, reconhecendo que nós somos doentes, os maiores enfermos e necessitados de cura, para que, sendo curados, sejamos também agentes e sinal
presença de cura para tantos que hoje precisam. Que o Senhor nos conceda essa graça pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora de Lourdes, assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.